Olá, seja muito bem-vindo ao podcast A Tribuna no Enem. Eu sou o Jonatas Gomes, repórter multimídia da Rede Tribuna. Aqui você acompanha 10 episódios com entrevistas que vão te ajudar a se preparar para o Enem 2024. Além disso, todas as terças e quintas, o jornal A Tribuna publica simulados, com questões de edições anteriores do Enem. E hoje nós vamos conversar com a professora de redação do Madan, Isa Comanetti. Professora, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação. Obrigada. Professora, para começar, eu acho que mais importante do que tentar adivinhar um tema é entender a estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? Pode explicá-la, por favor? O texto dissertativo argumentativo, ele tem, por padrão, três partes, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, a gente tem que fazer a contextualização daquele assunto, né, que é proposto para nós ali na prova, trazer uma tese, que é uma oração que vai sintetizar os posicionamentos que a gente vai defender. Nos desenvolvimentos, defender, então, com argumentos, com elementos externos, esse posicionamento. E a conclusão é responsável por retomar as ideias principais, né? E eventualmente, trazer ali alguma ideia a mais. E falando da redação do Enem, tem alguma especificidade dentro desse tipo textual? No Enem, a gente vai ter duas especificidades. A primeira é o uso obrigatório de um repertório sociocultural, que vai ser uma informação externa à coletânea, né? Então, tem ali a proposta de redação, obrigatoriamente tem que ser uma informação que não consta nessa coletânea para compor ali a argumentação ou ainda a contextualização do tema lá na introdução. E a segunda especificidade é obrigatório também colocar uma proposta de intervenção. Então, na estrutura clássica do texto dissertativo, a gente vai ter essa conclusão que retoma os argumentos e, eventualmente, vai propor uma reflexão. No Enem, a gente não vai propor reflexão, a gente vai talvez retomar ali um pouquinho da argumentação de uma forma bem sucinta, mas trazer soluções para os problemas que foram discutidos ao longo do texto, né? Então, essa estrutura para o Enem, ela é obrigatória e ela é obrigatória apenas no Enem. E é muito importante não esquecer essa proposta de intervenção, né? Não só não esquecer a proposta, mas não deixar de cumprir os itens que ela pede, que são, né, a gente, quem faz a ação em si, o modo como essa ação vai ser feita, para que ela vai ser feita, e um detalhe a mais que você pode acrescentar em relação a qualquer um desses elementos. E é possível apontar alguns temas que são prováveis aí de serem abordados na prova? Hoje, em termos de temas, o que a gente costuma trabalhar não é em pensar, né, em tentar adivinhar o que vai cair, mas sim trabalhar em cima de eixos temáticos. Então, a gente estabelece ali mais ou menos por volta de 10 eixos temáticos. Então, por exemplo, tem o eixo da educação e tecnologias, o eixo da saúde, o eixo do meio ambiente, para ir trabalhar temas, repertórios que possam estar relacionados com aquele eixo temático. Então, em vez do aluno se preocupar muito com qual é o recorte temático que vai cair, ele estudar por um nicho maior, porque ele tem uma possibilidade maior, tanto de mobilizar argumentos, mobilizar repertório, mas também um estudo que é mais focado também, né? Porque se a gente for pensar qual tema vai cair, a gente fica muito dependente de uma opção só. E, eventualmente, existem temas que são previsíveis e outras vezes não. Às vezes cai um tema que ninguém esperava. Então, estudar por adivinhar tema é uma proposta arriscada. O que a gente sempre sugere é o estudo mesmo pelos eixos temáticos. Ou seja, o aluno deve se preparar aí para escrever redação sobre quaisquer temas, né? Exatamente. Professor, alguns alunos enviaram para a gente algumas perguntas. Eu queria reproduzir para você poder responder. Pode ser? Perfeito, claro. Oi, eu sou Vinícius Marques Falsoni, tenho 20 anos e minha pergunta é sobre redação. Na sua opinião, quais são as competências que mais são deixadas de lado e que mais interferem na pontuação da redação? Eu não sei se a gente pode falar em competências que são mais deixadas de lado, mas talvez aquelas competências nas quais os candidatos possuem maior dificuldade. Eu elencaria a competência 1, que se refere à estrutura sintática e desvios, né, de qualquer ordem, então acentuação, uso de vírgula, e a competência 3, que tem a ver com a organização do texto e com a argumentação. Por que são duas competências que são mais difíceis? Porque, eventualmente, os alunos não estão acostumados ou a fazer uma revisão mais apropriada daquele texto, né? Então, o papel da revisão lexical, da estrutura semântica, da estrutura sintática é muito importante nesse caso, né? Para ver se você não está esquecendo um acento, que eventualmente você sabe que aquela palavra é acentuada, mas por uma bobeira você esquece de acentuar. E no que se refere à competência 3, que é a argumentação,
Um descuido, muitas vezes, é pensar em construir um texto, em construir uma dissertação, sem planejar essa dissertação. Então, às vezes, o aluno lê a coletânea de textos, pensa, sei falar sobre o problema X e Y. E aí ele vai escrever o texto, mas ele não planejou. E aí chega no meio do texto, ele até acha que sabe falar sobre X e sabe falar sobre Y, mas às vezes ele não consegue sustentar aquilo. Então, talvez essas sejam as competências que mais deem trabalho, porque exige uma revisão ali, um papel mais sistemático por parte do aluno de elencar o que ele precisa fazer e como que ele precisa solucionar ali algumas questões, né? E assim, professora, quais etapas você recomenda para a produção do texto no momento da prova? O que eu sempre recomendo e trabalho bastante com os meus alunos é toda proposta de redação, ela requer uma estratégia de leitura. Eu só ler a coletânea e entender, entendi o tema e vou escrever, isso é pouco eficiente. Então, no momento em que eu estiver lendo uma coletânea, eu problematizo o tema, eu busco interagir com aquele texto, então me questionar sobre o que eu estou lendo. Então, se tem lá um dado, por exemplo, na coletânea, eu preciso me perguntar, por que esse dado está me mostrando uma situação alarmante? Por que esse dado tem um índice numérico muito alto em relação a esse problema? Se eu vou interagindo ali com as informações, e claro, né, com aquele estudo prévio que eu comentei dos eixos temáticos, fica muito mais fácil você desenvolver o tema, né? Aí, seguido dessa leitura com estratégia, é importante que o aluno construa o que a gente chama de projeto de texto, que é uma organização prévia à construção direta da argumentação e da dissertação em si. Então, nesse projeto de texto, primeiro ele vai pensar na argumentação. O que eu sei falar sobre esse tema? O que eu acho que é relevante falar sobre esse tema? Organiza isso no papel, vê se você realmente tem uma argumentação de causa, de consequência para trabalhar ali. Depois que você decidiu, então, que você vai tratar no seu texto, aí você pensa numa introdução que tenha a ver. Porque também uma outra questão que às vezes é gerada pela falta de planejamento, de uma ordem do que fazer, é ter uma introdução que às vezes está linda, está com um repertório excelente, mas que não tem a ver com a argumentação. Então é basicamente esse procedimento, ter uma leitura atenta da coletânea, problematizar o que se lê e planejar o texto ali no projeto de texto para que ele tenha então essa argumentação e essa coerência ao longo de toda a sua escrita, né? E você mencionou a competência 1 e a competência 3. São 5, se eu não me engano, né? Pode contar para quem não sabe quais são as competências? As competências do Enem, elas são 5 e ambas, todas elas, né, na verdade, possuem um valor de 200 pontos. Então, para o Enem, nenhuma é mais importante do que a outra, né? A gente tem ali o mesmo valor para cada uma. A competência 1, ela vai tratar tanto dos desvios da linguagem, seja acentuação, vírgula, pontuação, grafia, e também da estrutura sintática, que é a organização das palavras ali dentro de uma frase, de uma oração. A competência 2, ela diz respeito ao tema. Então, se o aluno conseguiu verificar ali os elementos principais do tema, se ele conseguiu mobilizar aquele tema ao longo do texto como um todo, e se ele trouxe um repertório sociocultural pertinente, que tem a ver com a discussão, que é aquela informação externa coletânea. A competência 3, por sua vez, ela vai tratar em como o corretor vai observar o projeto de texto do aluno, ou seja, como que aquela organização prévia ela vai ser ali vista naquele texto final. Então, a argumentação, como que ele relaciona uma informação com a outra, né? Então, basicamente, a competência 3, ela verifica a coerência, a lógica do texto. A competência 4 trata dos mecanismos para a construção da argumentação, né? Dos mecanismos linguísticos. A competência 4, assim como a competência 1, trata da linguagem, mas aqui a gente já vai ter um trabalho da linguagem articulado com a argumentação. Então, é o uso de conectivos, né? Expressões da língua que vão conectar uma expressão a outra, uma frase a outra, um parágrafo a outro. E por isso que é importante para a construção da argumentação, né? Porque esses conectivos vão dizer o sentido que aquele texto tem. Então, competência 3, coerência, competência 4, coesão, que é a conexão entre as partes do texto. E eles levam a progressão do texto também, né? Que também. Do início, meio, até finalizar ali na conclusão, certo? Exatamente. Então, a forma como esse aluno também consegue mobilizar as palavras do recorte temático, como ele consegue retomar as ideias, isso também é avaliado pela competência 4. E a competência 5 verifica se o aluno foi capaz de mobilizar todos os elementos da proposta de intervenção: ação, agente, modo meio, detalhamento e efeito. Entendi. E, professora, quais estratégias de argumentação podem ajudar no momento da construção dos
do texto, enfim, da defesa da tese, no caso? A argumentação, ela começa lá no que eu comentei agora há pouco sobre a leitura de coletânea, né? Então, quando eu começo ali a me questionar sobre o que eu estou lendo e relacionar com aquilo que eu já sei do meu conhecimento de mundo, essa já é uma primeira estratégia. Eu consegui combinar essa leitura com o meu conhecimento prévio, né? No momento em que eu vou articular ali os problemas que eu selecionei para tratar no meu texto, eu preciso pensar se aquele problema ele pede para mim uma causa, se ele pede para mim uma consequência, ou ainda se ele pede uma combinação dos dois. Então, estratégias possíveis para o Enem são pensar: por que esse problema existe? Qual que é a origem desse problema? Quais as consequências que ele traz para a sociedade? Quais as consequências que ele traz para os indivíduos ou para uma parcela específica da população? Como a gente está falando de um exame que foca nas desigualdades sociais, que tem esse pano de fundo, então, a depender do exame, eu posso pensar nas consequências específicas para um grupo. No exame do ano passado, por exemplo, a gente tem a questão da mulher. Então, pensar a falta do trabalho, a falta da valorização do cuidado, né, da mulher, como que isso impacta as mulheres? Como que isso impacta a sociedade? Então, essas estratégias, elas são possíveis, mas eu tenho que selecionar a depender do viés desse tema, né? Se ele é um viés mais específico, se ele é um viés mais genérico, né? Tudo depende, mas são todas possibilidades aí possíveis de serem feitas, né? E aí é importante também olhar as palavras que são utilizadas ali no tema, né? Por exemplo, se a redação pede desafios e conquistas, necessariamente o aluno tem que abordar essa relação entre desafios de um certo problema e as conquistas, por outro lado. Sim, as palavras do recorte, elas são muito importantes de serem mobilizadas ao longo de todo o texto, né? Não só na introdução. E a gente não precisa ficar aí repetindo as mesmas palavras, a gente pode usar outras estratégias para dar a entender para o corretor que você está continuando aquele mesmo tema, né? Mas para manter justamente a coerência, a coesão, para dizer também que você se ateve ao recorte temático, elas precisam ser trabalhadas ali ao longo de todo o texto. Vamos ouvir mais uma pergunta, então? Sim. Meu nome é Yuri, eu tenho 18 anos e eu quero saber uma pergunta de redação. Eu quero perguntar se tem alguma novidade no edital desse ano, algum critério novo de avaliação para as correções da prova que a gente tem que ficar atento. Esse processo de correção do Enem, ano a ano, ele sofre eventuais mudanças, né? Às vezes mudanças muito pontuais. Por enquanto, a gente não tem notícia confirmada de uma mudança específica que tenha acontecido nos critérios de avaliação. Entretanto, uma tendência do exame dos últimos anos é fortalecer o olhar ali para as relações que os alunos, que os candidatos constroem dentro do texto dissertativo. Então, essa relação a qual eu estou me referindo é a relação do repertório que ele traz com o que ele está trazendo na argumentação, se isso está bem colocado, se isso está bem articulado, né? Então, a grade, ela tem se proposto a olhar com mais atenção para isso, né? Em tentar deixar menos lacunas ali, de ver os candidatos que deixam menos lacunas para elevar a pontuação desses candidatos e deixar aqueles que não conseguem, então, articular esse repertório e argumentação também com uma nota um pouco mais baixa. E nessa reta final, professora, como estudar a redação? A minha dica sempre é, primeiro, lembrar do seu processo, né? Então, como que você começou a escrever durante o ano, como estão seus textos agora, fazer uma análise comparativa. Inclusive, verificar os erros que você cometia no início do ano são os mesmos que você comete agora? Se são, como que você pode resolver? Uma outra estratégia é também olhar para como você tem gerido o seu tempo nesse momento de escrita, né? Porque a gente sabe que no dia da prova não dá para eu pensar o rascunho num dia e escrever o texto no outro, né? Eu preciso saber gerenciar esse tempo. Então, se você está demorando muito para fazer redação ainda, começar a cronometrar esse tempo. Deixar ali entre 1h e 10, apertado, mas é o tempo que a gente tem para lidar também com as demais questões do texto. E no momento em que você estiver passando o seu texto ali a limpo, que você estiver na escrita dele, dá um distanciamento, mesmo que isso não só no dia da prova, mas também nas redações que o candidato se propuser a fazer semanalmente. Assim que escrever o texto, dá um pequeno distanciamento de tempo, ainda que seja 10 minutos, 20 minutos, antes de você entregar, porque é aquele momento que você vai revisar e vai ver se tem alguma coisa que você esqueceu, uma acentuação ali que você sabe, mas na hora de passar você se esqueceu, uma vírgula que você se esqueceu. Então, essas são possíveis estratégias. E acho que também, como uma forma de estudo,
fazer uma leitura de coletâneas passadas, agora nesse momento final, pode ser importante para o candidato entender qual que é o estilo dessa prova, né? Para ele sistematizar que tipo de texto que tem nessa prova, como que são os comandos dessa prova, quais as relações que os textos, texto 1, texto 2, fazem entre si. É uma relação de oposição, uma relação de complementação? Tudo isso faz diferença no momento em que você estiver lá no dia do Enem, ler a coletânea e saber ali estruturar, então, mais relações para a construção da sua argumentação. E o tempo recomendado para fazer é bem curtinho, né, professor? 1 hora, 1h10. 1h10, no máximo 1h15, 1h20, assim. E aí a gente recomenda um tempo como esse, né, tendo em vista que existem muitas questões ali para serem feitas também, né, não só da parte de linguagens, mas também de matemática, né, que exige para muitos um raciocínio, um parar para pensar. Então, quanto mais você conseguir ali gerenciar o seu tempo da redação, melhor também para o dia que você for fazer a sua prova. Professora, obrigado pela participação no podcast. Eu que agradeço o convite. Obrigada. E esse foi o podcast A Tribuna no Enem. Você também pode acompanhar essa entrevista no jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nos principais tocadores de podcast.